Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, chegamos, Thiago Jordão, El Bigodinho, Adilson Moraes, o narrador aqui, resenha, como a Varandete colocou o apelido nele, mas estamos aqui ainda na Arena Barueri, já se passaram, já são quase 11 horas da noite, mas vamos falar sobre essa derrota do Santos para o Palmeiras, derrota que eu elenco como o Santos perdeu para si mesmo. Palavras do Adilson Moraes no nosso pós-jogo que eu trago aqui para ser o título dessa derrota do Santos. O Santos perdeu para ele mesmo, caiu nos seus próprios erros, o Santos deu o gol para o Palmeiras e depois não teve pernas, não foi capaz de conseguir buscar este empate. Já te apresento, Adilson Moraes, uma ótima noite a você. Quero saber das suas considerações, o que você achou dessa partida do Alvinegro Praiano. Olha, uma ótima noite para você, Thiago Jordão, uma ótima noite também para você, meu caro varandeiro, você, minha varandeira, ligado aqui na varanda mais famosa do Brasil. É isso, né? O Santos, para mim, perde para ele mesmo. Por quê? Porque o Palmeiras não foi nenhum grande time dentro das quatro linhas, o Palmeiras não foi nenhum time superior assim, que tenha amassado o Santos, que tenha tido um grande volume de jogo, que tenha obrigado o Gabriel Brazão a fazer uma série de defesas difíceis. Não foi. O Santos, no primeiro tempo, estava jogando bem, jogando de igual para igual, criando até mais que o próprio Palmeiras, até a falha ali bizonha do Escobar, né, no círculo central, que causou ali aquele contra-ataque do Santos. Depois a defesa do Peixe também vacilou. Na minha opinião, o Brazão demorou também um pouco para sair do gol. Não vou dizer que foi uma falha total do Brazão, que a culpa tenha sido do Brazão, mas para mim o Escobar foi mal. E o Palmeiras encontrou esse gol. E foi assim, 1-0. No segundo tempo foi a mesma coisa, a mesma tônica. O Vojvoda fez algumas mudanças que para mim pioraram o Santos. Ele consegue tirar o William Arão, consegue tirar o Roleiser e o Santos piora com a entrada do Zé Rafael, com a entrada ali do Miguelito, né? Ele mantém o Schmidt dentro do campo, mantém o Escobar, só coloca o Vini Lira no finalzinho, faltando 5 minutos. Então, para mim, Jordão, a derrota de hoje do Santos é preocupante, porque mostra que o Santos é um time apático. Os jogadores são limitados, mas os jogadores, se tivessem um pouco mais de vontade, um pouco mais de raça, principalmente ali o Schmidt, né, se ajudasse um pouco mais o William Arão, né, se o Adonis Frias também fosse um zagueiro muito mais ligado, né, então para mim me preocupa essa sequência do Santos na temporada. Agora, o Santos para mim hoje perdeu para ele mesmo, porque o Palmeiras não foi nenhum time, até nos comentários, né, o pessoal dizendo que o Santos perdeu para o Sub-20 do Palmeiras, tinha 6 garotos ali da base. É isso, né? E essa derrota eu coloco aí na culpa, né? na conta, melhor dizendo, do Juan Pablo Vojvoda. Mexeu muito mal, escalou mal, né? E o time, a gente não vê mudanças da temporada passada para essa, Jordão. Exatamente, assim, me preocupa também a derrota, porque eu acho que o Santos ele não parece que nunca vai aprender, né? O Santos ele errou em 22, ainda errou em 21 com o Rueda, errou em 22, não aprendeu com os erros de 21, errou em 23, caiu não aprendendo com os erros de 22. A gestão atual não aprendeu com os erros de 23 porque tomou decisões equivocadas em 2024. Por mais que o Santos tenha sido campeão da Série B e tenha subido de divisão, o Santos fez uma campanha pífia. Olha a distância do Santos, que foi líder e campeão, para o quinto colocado, foi baixa. E eu vejo que a diretoria entra em 2025 não sabendo corrigir os erros. Não à toa, erra e chega em 2026 errando de novo. Porque não dá pra você acreditar que esse mesmo grupo de jogadores, do nada, no estalar de dedos, eles vão mudar a vida do Santos. Eu não acho isso. Eu acho que o Santos tem sim condição de quem sabe fazer melhor. Eu acho que o Juan Pablo Vojvoda ele erra muito, ele erra na escalação, muitas vezes ele erra na substituição e ele erra na convicção. Não tem problema você achar que, por exemplo, olha, o Robinho aqui, ele não pode ser o meu titular, mas tem problema em você dar apenas 10 de jogo para ele, desconsiderando os acréscimos. Tem problema você insistir com o Lautaro. É uma convicção sua insistir com o Lautaro? Por quê? Que profundidade é essa que ele traz? Se ele é um atacante que não finaliza, é um atacante que cabeceia mal, é um atacante que não sabe dominar a bola, então qual que é a função do Lautaro Dias? E o que é pior nisso tudo? É você ter Lautaro e Escobar do mesmo lado. Jogadores que não se completam e, para piorar, talvez eles até se anulem. Porque o Escobar não é um grande atacante, o Lautaro Dias também não é um cara tão bom na parte ofensiva, por incrível que pareça, ele é um atacante. Só que o Santos fica com o lado esquerdo um buraco. É um nada ali.
Aquele lado esquerdo do Santos não cria. O lado esquerdo do Santos é onde vão as jogadas e o Santos não sabe o que fazer com a bola, fica muito dependente do bom posicionamento. Às vezes do Roleiser aparecer no meio para receber, às vezes do atacante, centroavante aparecer no meio para receber também. Então, eu acho que o Vojvoda ele erra muito. E ele não aprendeu com os erros do passado, porque ele repete esses erros. Ele é o mesmo treinador que no ano passado não escalava o Robinho, é o mesmo em 26 que não escala o Robinho. Eu nem acho que o Robinho é essa unanimidade toda, tá? O problema é você não colocar o Robinho com o Lautaro em campo. Se você tem um jogador ali, por exemplo, o Barreal na direita, se ele for franco titular mesmo no Santos, eu acho que o Barreal tem que ser titular. O Robinho não está pronto ainda, no meu ponto de vista. Mas se a opção do Robinho for sempre o Lautaro Dias, pelo amor de Deus, eu acho que o Lautaro não pode ter essa vaga cativa no time, Adilson Moraes. Pois é, e agora é o seguinte, né? O Santos vai encarar o Guarani fora de casa e precisa vencer. O Santos tem que vencer porque o Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto, né? Oito equipes, né, se classificam. Então, se o Santos de repente tropeçar contra o Guarani, pode complicar. E aí tem um outro fator que me deixa também ainda muito mais preocupado. É a torcida do Santos perder de vez a paciência com o Vojvoda, botar uma pressão para cima dele, e aí de repente a gente começar a voltar naquela velha novela, né? O Santos tornou-se uma máquina de moer treinadores nesses últimos anos, já foram 16, 17 treinadores depois que o Cuca conseguiu levar o Santos a uma final de Libertadores e perder para esse mesmo Palmeiras, ou seja, e aí fica aquela história, fora Vojvoda, né? Vojvoda não dá, professor Pardal, como a gente já começa a ouvir nas redes sociais. E o Santos não tem convicção de nada. O Santos, nesses últimos anos, tem sido administrado pelas redes sociais. As redes sociais sobem as hashtags, botam pressão e o Santos, com medo da torcida, né, ou por falta de saber como conduzir ali os problemas do Santos, acaba indo de encontro à vontade do torcedor. E o torcedor é passional. Então vamos imaginar o Santos, de repente, empatando ou perdendo para o Guarani lá em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. Pressão para cima do Vojvoda, para escalar jogadores jovens. Ele já disse que não vai fazer isso. Entra numa briga ali de braço, né? O Santos resolve, de repente, demitir o Vojvoda. E aí, quem é que vem? Qual é o outro treinador? Ou seja, vai virar toda aquela mesma ladainha de todo ano. Então eu espero que o Vojvoda saiba ler. Já deveria ter interpretado o que as 4 linhas lhe diz. Porque o campo fala. O que o Bigodinho falou é o que a gente vê. O campo fala, a gente ouve, o campo mostra, a gente lê. Lautaro não dá, não sabe chutar, nem de direita, nem de esquerda, não sabe cabecear, não sabe fazer pivô, não sabe fazer nada. Cabadeiro é outro também que corre, eu chamo ele de galopeiro, né, porque ele corre e não faz nada, ou seja, então são jogadores que você vai deixando de lado, esquece, Bilal Brahimi bota pra fora, o Cabadeiro bota pra fora, Lautaro Dias também não dá, né, o Escobar bota pra negociar, e aí é o seguinte, vai jogar com o que tem, coloca o Robinho, dá minutagem também aí pro Vini Lira, dá um pouco mais de prazo também pro Miguelito, ou seja, porque insistir com os mesmos jogadores, com os mesmos erros, sofrer o que a gente sofreu no ano passado. Exatamente. E agora, colher os cacos, a gente ficou até repetitivo, né? Tomara que o Vojvoda aprenda. Fica difícil. E parece que não aprende, né? Parece que ele não aprende. Então, assim, o Santos agora vai recolher os seus cacos, vai se preparar para enfrentar a equipe do Guarani, que para mim é obrigação ganhar por um simples fato. O Guarani demitiu seu treinador hoje. Quem vai comandar o Guarani é o Elano, ele mesmo, ídolo santista. O Elano vai comandar o Guarani. Só que assim, a gente sabe, o Elano já passou por aqui, já comandou o Santos, que o Elano ele ainda não se tornou esse grande treinador. Então assim, eu acho que o Santos tem que ir pro Brinco de Ouro da Princesa para vencer. Você quer apostar quanto que se o Guarani vencer o Santos no Brinco de Ouro da Princesa, vão pedir fora Vojvoda e Elano sim. Exigir Elano sim, exatamente. A torcida do Santos é isso, é passional. Se a diretoria abraçar, aí não sei o que vai acontecer. Ou acerta ou descamba de vez. É verdade. Mas assim, isso vai acontecer só porque é o Elano. É o Elano, exatamente, é o ídolo. Tem gente até hoje pedindo Luxemburgo, o Santos parece que está sempre olhando para trás, né? O Santos olha para trás e é aquilo que eu até brinquei na nossa transmissão. Se o Santos não contratou ainda um zagueiro é porque não tem nenhum refúgio disponível. O Santos é o clube dos refugos, é o Santos Reabilitação
clube, porque de futebol não tem nada, faz tempo que a gente não vê um bom futebol no Santos, mas ele ainda é um clube porque tem o seu quadro associativo. E o Santos é o Santos porque o peixe é gigante. Mas fica aí de aprendizado, de novo, que o Juan Pablo Vojvoda não pode tomar certas decisões. O campo fala, é o que o Adilson Moraes falou, não dá pra você ter a expectativa de que o Bilal Brahimi, de que o Lautaro Dias vai te entregar alguma coisa, sendo que esses caras não têm a menor condição de jogar com a camisa do Santos. E faço aqui de novo alerta, com essa zaga, não dá. Esse quarteto de zaga não dá, eles vão afundar o Santos. Podem não afundar para o rebaixamento, mas não vão levar o Santos a longos voos. Vão levar o Santos ali para ser médio, que é o que o Santos se acostumou, a ser médio. Então, fica aqui esse meu recado final. Quero que você dê as suas considerações finais também, Adilson Moraes. É isso, vou terminar aqui dizendo aquilo que eu falei, né, no pós-jogo, que você abriu também com o título desse nosso pós-jogo gravado aqui, agora para você ligado no Valendo, que o Santos perdeu para ele mesmo, né? Então, é isso. De resto, aquele like maroto, bacana, que você sapeque o like aí, chega junto, tá bom? Se você não é inscrito no canal do Varanda, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. Eu, Adilson Moraes, vou ficando por aqui no Varanda. O Thiago Jordão ainda vai aparecer no Redação, no Santos Total, junto com a Varandete, mas eu tenho um encontro marcado contigo na Copinha, porque o Santos avançou e no final de semana tem Santos e Guarani. Quem sabe eu possa narrar gols, porque hoje não deu, mas domingo, se Deus quiser, eu acho que vai dar bom. Tomara, Adilson Moraes, tomara. Então, vamos ficando por aqui. Eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Sapequem no like, compartilhem com seus amigos e opinem aqui nos comentários. Olha, eu acho que o erro do Santos hoje foi esse. Eu acho tal coisa, minha opinião sobre determinado assunto é esse daqui. Vamos debater sempre com muito respeito no campo de comentários. Deixem aqui as suas opiniões, compartilhem com seus amigos. Uma ótima noite a todos vocês, um grande abraço e tchau!